Se você tem acompanhado as últimas notícias sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, você provavelmente sabe que alguma coisa está acontecendo. Que uma certa coisinha apareceu no meio do mercado e gerou um boom gigantesco na indústria. E é óbvio que eu estou falando do DeepSeek. Se você não sabe o que é o DeepSeek, qual é o conceito por trás do DeepSeek, por que ele está movendo toda essa discussão, por que ele está tendo tanta gente discutindo esse assunto, pode assistir esse vídeo completinho, que eu vou explicar certinho o que ele é, de onde ele surgiu e por que ele está movendo tanta coisa. Mas antes de entender exatamente o DeepSeek, o que está acontecendo, eu vou dar um pouco de contexto sobre como que a gente veio parar aqui. A inteligência artificial não surgiu do dia para a noite, né? Foi em 1956, na conferência de Dartmouth, que os cientistas do mundo inteiro se encontraram para discutir a possibilidade de máquinas começarem a pensar como humanos. Nos anos 80 surgiram os primeiros que a gente chama sistemas especialistas, então sistemas que eram muito bons em realizar tarefas muito específicas, que foram desenvolvidos justamente para tomarem decisões complexas. E por volta ali dos anos 2010, 2011 para frente, foi quando a gente viu o boom do aprendizado profundo, do famoso Deep Learning, com avanços significativos quando a gente está tratando de redes neurais e assuntos do tipo. E grandes nomes surgiram dessa evolução, desse grande crescimento do aprendizado profundo. 3 principais que a gente consegue citar aqui hoje. A IBM, com o Watson, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, que foi a primeira AI, de fato, que venceu um jogo de Jeopardy lá nos Estados Unidos, então um jogo de perguntas e respostas contra outros humanos. Tempos depois veio a Google DeepMind, que criou seu próprio sistema chamado AlphaGo, que foi o primeiro sistema que venceu um humano no jogo de Go. Se você quiser saber um pouco mais, tem um documentário na Netflix que explica certinho toda essa trajetória da DeepMind para conseguir vencer o campeão mundial de Go. Além disso, a gente teve também a OpenAI, que provavelmente desses nomes é o que está mais na moda hoje em dia, tem mais pessoas falando. Foi nessa última corrida que a gente viu grandes nomes surgirem, né? GPT-3, 3.5, GPT-4, o ChatGPT, coisas do tipo. Foram nessa época, né, ali por volta do finalzinho de 2022, 2023, que a gente começou a saber de fato dessas grandes revoluções no público geral. Óbvio, as pessoas de tecnologia já tinham um pouco de noção, já tinham ouvido falar um pouco desses nomes, da OpenAI, que na época tinha o envolvimento do Elon Musk, depois ele foi demitido, ele foi embora. Teve muita discussão. Além disso, coisas como a Gemini da Google, Claude da Anthropic e vários outros modelos que foram surgindo no mercado acabaram movimentando um pouco desse discurso. Mas todas as empresas têm algo em comum. Todas elas têm um sistema fechado. Você não entende exatamente como esses modelos funcionam por trás. Como eles foram treinados, a maneira que eles foram treinados, como eles foram construídos. A gente não tem como saber, a gente não tem muito como influenciar esses sistemas. E isso acaba criando um problema. Com essas AIs ganhando tanta atração, tanto público e sendo controlada por poucas empresas, você vai criando uma discrepância de poder ali, né? Você não vai conseguir entender exatamente como aquela ferramenta está te influenciando e você vai estar dando muito poder. Quem garante que o desenvolvimento está indo para o caminho certo? Quem decide quais informações são privilegiadas? Quem tem acesso ao poder dessas ferramentas? Foi desse problema que acabou surgindo o DeepSeek. DeepSeek é uma startup de inteligência artificial chinesa. Ela surgiu de um fundo de investimento que tinha cerca de 80 bilhões de dólares em carteira, que de início surgiu para criar sistemas de trading, de negociação, utilizando a inteligência artificial. Então a pessoa que de fato estava cuidando desse fundo, que estava cuidando dessa tecnologia, estava muito mais focada em criar sistemas de inteligência artificial para o mercado financeiro. Só que por conta de regulamentações, de como você pode utilizar a inteligência artificial nesse mercado, algumas práticas que não eram tão aceitas, eles resolveram mudar e pivotar essa ideia. E qual que é a proposta deles? Era criar um sistema tão poderoso quanto as maiores ferramentas que a gente tem disponíveis no mundo hoje, a um custo baixíssimo e utilizando hardware, ferramentas, recursos que são muito mais baratos, muito mais fracos, vamos dizer assim. Não deixam de ser equipamentos fortes, mas são mais fracos do que os principais da indústria. E além de tudo, deixar isso aberto, com que você pudesse entender como esse sistema funciona, consegue rodar ele localmente se você tiver uma máquina forte o suficiente e que, obviamente, com o tempo vão tendo melhorias, novos modelos que você vai conseguir no futuro rodar até provavelmente no seu celular, sem precisar mandar essa informação para a internet, para a nuvem, para às vezes algum canal que você não confia ou que você nem sabe o que está fazendo com as suas informações. Mas aí entra o cerne da problemática, é aqui que entra agora
o maior ponto de discussão. Os modelos mais poderosos da OpenAI que a gente tem hoje, como por exemplo o GPT-4o, que é o mais disponível, o mais utilizado, ele custou esses são os números que foram divulgados, obviamente pela OpenAI, entre 100 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares. Esse é o custo que essas empresas de inteligência artificial estavam tendo para treinar grandes modelos muito potentes. A Meta gastava ali cerca de 60 milhões. Então, assim, valores consideravelmente altos que demandavam um investimento muito grande de investidores, né, que precisavam ver um retorno e que, mesmo assim, estavam tendo problemas em registrar lucro, que estavam tendo problemas em entender se esse dinheiro todo fazia sentido ser gasto. E, de repente, surge a DeepSeek com um sistema mais poderoso que o sistema mais poderoso da OpenAI, e eles simplesmente falam que eles utilizaram GPUs mais fracas, né, placas de vídeo mais fracas para poder treinar esses modelos, a uma fração minúscula do custo. Ao invés de custar 100, 200, 300 milhões de dólares para treinar um modelo, eles gastaram só 6 milhões de dólares. Assim, é um valor que, beleza, é muita coisa, 6 milhões de dólares, óbvio. Mas quando a gente está tratando dessa indústria de tecnologia, de investimento, que estão derramando bilhões e bilhões e bilhões de dólares todos os dias, 6 milhões, às vezes é o preço de 2 ou 3 funcionários, né, de cargos altos nessas empresas. Então, a gente viu uma problemática gigantesca para essas empresas grandes no mercado, que é do tipo, por que o investidor vai colocar uma grana tão pesada nessas empresas se uma outra empresa lá de fora, com recursos muito mais fracos, com muito menos dinheiro, conseguiram fazer um sistema melhor e ainda por cima distribuir ele de graça, né? Obviamente, quando você quer acessar hoje o ChatGPT, você tem um custo ali para a versão Premium, a Plus, de 20 dólares. Se você quer acessar a versão Pro, que utiliza o modelo mais poderoso deles, você vai gastar 200 dólares. E a DeepSeek disponibilizou tudo isso de graça. Óbvio, se você quiser utilizar a API deles, tem um custo ali, mas também é uma fração do custo dos sistemas da OpenAI. E o mais legal disso tudo é que é aberto. Então, se você quiser baixar o modelo deles, rodar numa máquina forte o suficiente, você consegue. Você não vai estar gastando um centavo, né, pagando uma outra empresa. Vai estar rodando na sua máquina e nenhuma informação vai sair. Então você não vai estar conectado à internet, você vai estar utilizando aquele modelo matemático rodando diretamente na sua máquina. Para vocês entenderem o nível de impacto disso, é que às vezes a gente vai pensar que, mas isso é muito nichado, isso é para um público muito específico, pessoas que estão antenadas, né, na tecnologia. E não, se você abrir hoje a App Store americana, se você abrir hoje a App Store brasileira, o DeepSeek vai ser o aplicativo gratuito mais baixado. Hoje ele é o aplicativo gratuito mais baixado no mundo, na frente do Instagram, na frente do TikTok, na frente do YouTube. E esse impacto todo não foi só em termos de downloads, em termos de nome, de mídia. Isso afetou o mercado. Isso causou uma desvalorização do dólar, a bolsa americana despencou. Porque foi dias após o governo americano anunciar que eles iam fazer um investimento de 500 bilhões de dólares junto da OpenAI e outras empresas de tecnologia para criar e fomentar a tecnologia de inteligência artificial nos Estados Unidos. E do nada vem a China com uma tecnologia nova e, assim, derruba tudo isso. A Nvidia perdeu 400 bilhões de valor no mercado. A Apple foi a única que caiu menos, porque ela não está tão conectada com isso ainda. Mas se você for olhar toda a indústria de tecnologia americana, cara, tudo caiu. Tudo caiu, porque foi assim um baque gigantesco, os investidores questionando, o público questionando, por que eu estou pagando isso se eu posso rodar esses sistemas de graça? E aí vem toda essa polêmica, vem toda essa discussão. E é óbvio que vai ter toda uma guerra de narrativas com isso. Você vai ter os Estados Unidos falando que não é uma tecnologia chinesa, não é seguro, não instale isso nas suas máquinas, e ao mesmo tempo você vai ter a China falando que não, nosso sistema é super seguro, a gente construiu ele com equipamentos mais baratos, você pode rodar localmente, de graça. Óbvio, você vai ter uma guerra agora, né? Tem pessoas fazendo uma analogia com a guerra espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? E tem muitos comparando o DeepSeek com o Sputnik, né? O Sputnik foi o primeiro satélite, né, que a União Soviética lançou para o espaço. E os Estados Unidos sentiu isso muito, e foi o que levou eles a levarem a primeira pessoa para o espaço. Não a primeira pessoa para o espaço, a primeira pessoa para a Lua, né? Para o espaço. Teve até antes Yuri Gagarin, que foi também da União Soviética. Isso está sendo tratado como uma guerra, quase, óbvio. Não necessariamente envolvendo armas, pessoas lutando,
mas uma guerra tecnológica, uma guerra muito mais silenciosa. E um outro baque disso é que está mostrando que modelos open source, né, de código aberto, podem sim ter tanto impacto na indústria quanto modelos fechados de empresas que estão gastando bilhões, trilhões de dólares. E isso é só o começo, né? Imagina o quão revolucionário isso pode ser, você ter escolas, universidades, empresas pequenas, de médio porte também, tendo seus próprios modelos, rodando modelos poderosos localmente, sem precisar gastar centenas de milhares, milhões, né, para ter acesso a esses recursos. E o que isso tudo significa para o futuro, né? Isso mostra que o poder das inteligências artificiais, de todos esses modelos, não está mais só na mão das grandes empresas americanas, né? A China chegou para mostrar isso, é uma grande potência, mas ela também mostrou que você consegue, às vezes, fazer isso com um investimento muito baixo em comparação a essas grandes empresas. E isso leva a 3 previsões, né, para o futuro. A primeira de todas é que os modelos open source de código aberto vão crescer muito mais. Isso foi, assim, uma nova energia para esse público, né, que já estava, obviamente, bem empenhado em trazer essas tecnologias de forma aberta, mas agora eles entendem que, cara, a gente agora está no mesmo nível ou até acima dessas grandes empresas. O segundo ponto é que essas grandes empresas vão ter que se adaptar. Elas vão ter que fornecer novos serviços de forma mais barata, de forma gratuita. Vão ter que melhorar muito os seus modelos para poder fazer sentido alguém gastar tanto dinheiro com eles. E além disso, a gente já dá para prever que vai ter um impacto geopolítico muito grande. Você vai ver os Estados Unidos regulamentando muita coisa, a China tentando entrar em diversos mercados. Você vai ver muita discussão ainda. Eu tenho quase certeza que esse sistema vai ser banido nos Estados Unidos nos próximos dias, né? Eu não acho que isso é tão segredo assim. Eu tenho quase certeza que se o TikTok, que era só questão de vídeo, de dancinha e tal, já tava com esse risco de ser banido, imagina agora algo que ameaça todo o planejamento econômico e tecnológico dos Estados Unidos. E a pergunta que fica é, você está preparado para esse avanço? Como que você está se preparando para isso? Deixa aqui nos comentários. Se você, de novo, tiver alguma dúvida, algum ponto, pode comentar aqui que eu vou estar super feliz em responder. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, curte, compartilha, se inscreve no canal porque eu vou trazer diversos outros assuntos, não só de inteligência artificial, já falei sobre relógio, já falei sobre as coisas que eu carrego comigo no dia a dia. Então se você tiver interesse, se você curtir, se inscreve aqui no canal que eu vou trazer muito mais coisa. E a gente se vê no próximo vídeo então. Fui!